Amém? Eita. Hoje nós vamos estar falando com o tema Esperar em Deus. Esperar em Deus. Vamos estar orando novamente. Paizinho, Pai querido, eu estou aqui, Senhor Deus, para entregar, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, no teu altar, Senhor Deus, que não seja Elton, Pai, que está falando, mas o teu doce Espírito Santo, Pai. Pai, que as mentes de todos que estão ouvindo aqui e que estão ouvindo em casa, Senhor Deus, possam estar ligados aqui agora, Pai, na tua palavra, Senhor Deus, que possam estar ligados no que tu queres avisar, Senhor Deus, para cada um. Paizinho, está aqui no teu altar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou começar como a gente faz nas nossas células, né? Quem participa das nossas células sabe que a gente começa em oração e depois vem com quebra-gelo. Mas aí eu vou falar um quebra-gelo para vocês sobre essa ministração agora. Imagina só, você numa fila do banco. Você na fila do banco, né? Esperando a sua hora de pagar as suas contas. Mas você tem que pagar essa conta até às 3 horas da tarde. E essa conta se vence, se vence hoje. Então, nós estamos mais ou menos às 2h50, ou seja, 2:50. E tem 10 pessoas na sua frente. Só que o rapaz do banco deu uma saidinha. Acho que ele foi pegar algum documento, aquela saidinha que quando ele sai, né, e demora um pouquinho. Aí eu te pergunto, como é que você ficaria? O que é que você diria? E o que é que o seu coração iria, sentir ou dizer? Eu vou dizer o seguinte, eu mesmo. Do jeito que é porque Deus trabalhou muito no meu coração, né? Deus trabalhou muito no meu coração. Tá aí meus pais, né, para dizer, e Vanessa agora, né, em relação à paciência, né? Então, mas mesmo assim eu ficaria super chateado. Falar, rapaz, quer trabalhar não? Então sai daí, dá uma vaga para outra pessoa, porque eu tenho até 3 horas para pagar. E você tem que esperar. Às vezes, a gente, quando Deus fala assim, olha, espera. E às vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. Meus amados, você já está no banco. Você só vai sair dali quando você for atendido. Mas mesmo assim, tem pessoas que ainda ficam chateadas. Tá vendo? Olha para isso. Tá vendo? Você vai sair, você vai pagar. Entendeu? Então, assim, Deus, Ele tem um tempo. Ele tem um tempo para a gente. E Ele pede para a gente aguardar. Ele pede para a gente esperar. Em Salmos, né? Pode abrir aí, nós não estamos com data show, mas você abre a sua Bíblia aí, aqui no templo e na sua casa. Salmos 127, do 1 ao 2. Salmo 127, do 1 ao 2. Eles dizem assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardará a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que é penosamente aos seus amados ele dá enquanto dorme.
Ou seja, nós vivemos hoje num mundo de tecnologia, que é tudo muito rápido. É só 2 toques e priu, acabou. Você já paga a sua conta, você já manda alguma coisa e acabou. É só você pegar o seu celular, você já pagou a sua conta. Nós somos uma geração de miojo. Quem conhece miojo? Aqueles macarrãozinhos instantâneos. Ou seja, é uma geração que tudo tem que se resolver em 3 minutos. Tudo tem que se resolver em 3 minutos. E olhe que, apesar que 3 minutos para o dia de hoje se torna muito tempo. E você, às vezes, não quer esperar 3 minutos. Você não aguenta esperar 3 minutos. Você não aguenta. E nós chegamos a esse nível de uma geração de 3 minutos. Nós chegamos nesse nível de uma geração de 3 minutos. É impressionante como, de modo de viver, nós temos que estar conectados e ligados. Ter afeto a nossa vida com Deus. Pensando em como Deus trabalha em toda a Bíblia. E se tem algo que chama a atenção, é o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Ou seja, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde Moisés, desde de várias pessoas que Deus falou assim, olha, aguarde. Josué, aguarde, não é a hora, não é a hora. E eles aguardavam esse tempo. Eles respeitavam, eles obedeciam à voz de Deus. Qual o significado de receber enquanto dormimos? Como a gente leu. Qual o significado? Aos seus amados ele dá quando dorme. Dormir é diretamente relacionado a descansar. Descanso está relacionado a esperar, a confiança. Ou seja, enquanto você descansa, enquanto você dorme, Deus está preparando algo para a tua vida. Enquanto você está lá, dormindo, Deus está preparando algo para você. Eu falo que Deus ele fala com a gente na madrugada. Por isso que às vezes eu durmo bem tarde. Porque na madrugada é que ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor, sabe? E depois do dia todo de perturbações, tribulações, de correria, disso tudo, você chega lá na madrugada e fala com Deus, e Ele escuta o teu clamor. Enquanto tu dorme, quando Ele escuta o teu clamor, durante o dia, tarde e noite, antes de você dormir, quando você estiver dormindo, Ele já está agindo na tua vida. Ele está agindo na tua vida. Meu filho, minha filha, está vendo aquele seu dia, está vendo aquilo ali, a sua batalha, a sua tribulação, aquilo ali. Amanhã, quando amanhecer, será diferente. Eu entregarei refrigério na tua alma. Irei refrigério na tua alma. Aquieta a tua alma. Fica tranquilo, que eu estou trabalhando. Então, descansa no Deus. Descanse, Deus. Descansa. Aos seus amados, Ele dá quando Ele dorme. Em Salmos 42, capítulo 42, versículo 5, ele fala o seguinte: por que está abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda louvarei, e Ele o meu auxílio, e Ele é o meu Deus. Ou seja, é como eu falei para vocês, por que está abatido? Por que a tua alma está abatido? Você acredita que tem um Deus que tudo pode, que é o Deus do impossível? Mas por que você ainda fica abatido? Por que você que está em casa fica abatido? Se você acredita em um Deus que tudo pode, Deus de milagres, Deus de promessas, por que ainda você fica abatido? Por que você ainda fica triste? Ou fica resmungando? Oh, não chegou, não aconteceu nada. Ah, Senhor, aquela minha promessa não chegou. Ah, meu Deus, e cadê? Eu oro. E nada acontece. Eu peço a Deus, levanto o clamor, participo de vigília, vou no monte e giro no manto e faz o que for, mas o Senhor não faz nada, não acontece nada comigo. Por quê? Deus fala, espera em mim. A Bíblia está dizendo, espera em Deus, espera em mim. Por que está abatido, ó minha alma? Por quê? Espere em Deus. Porque perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Por que está essa agonia, essa coisa toda dentro do meu coração? Espere em Deus. Espera no Senhor. Confia nele. Tenha fé. Espera no Senhor. E aí você não tem tempo, você não espera em Deus, você não... eu quero, como eu falei, eu quero isso agora. Eu quero para agora, eu não quero para amanhã, eu quero para agora. Mas eu li ali, agorinha. O meu tempo é um tempo diferente de Deus. O tempo de Deus é um tempo diferente. Mas o tempo de Deus eu vou garantir para você. Ele é lindo demais na sua vida. É só você aguardar. Aguarde, que o tempo de Deus ele é lindo na sua vida. A palavra de Deus nos ensina a nos prepararmos espiritualmente e emocionalmente para enfrentar os momentos difíceis, de muitas tribulações, adversidade. Nos ensina a esperar com paciência a resposta do Senhor, para tomarmos uma decisão certa para solucionar os nossos problemas. Ou seja, ele está falando de que aqui agora? Ele está falando de... Deus falou agora para mim aqui agora, de que ele estava falando. Não está ali, na minha escrita. Mas ele está falando agora para mim que ele... Ali está aparecendo, sabe quem? Josué. Quando Josué ia guerrear, quando Josué ia batalhar, quando Josué ia para a guerra, antes dele ir para a guerra, ele chegava lá no altar e: Senhor, o que é que tu queres nessa luta, nessa batalha? Me dê a sua estratégia, não a minha, mas vem de ti a estratégia de guerra, de luta. E Deus chegava lá e mandava. Deus chegava lá e mandava. Mas ele sempre consultava Deus. Ele sempre esperava uma resposta de Deus. Ele sempre olhava e falava: Deus, me dê. Deus, me dê. Ele nunca falava: eu vou, é isso, eu. Não, sempre Deus. No dia que ele foi, pela própria vontade, né? Não foi da própria vontade dele, mas foi vontade dos outros, mas aí ele sofreu essa consequência, porque fazia parte do batalhão dele. E ele não consultou a Deus, e aí o batalhão dele, né? Os guerreiros dele, né? Se deram mal. Por quê?
Porque não foi da vontade de Deus, não foi da permissão de Deus, não foi Deus que mandou, não foi Deus que enviou, não foi Deus que mandou, não foi Deus que direcionou, não foi Deus que deu a ordem. Aquelas pessoas não esperaram a voz de Deus. Aquelas pessoas ali, aqueles guerreiros ali, eles não consultaram e não esperaram o tempo certo de ir. E aí você sabe, né? Você sabe. E aí nós temos também que em todas as nossas coisas, nossos negócios, você que trabalha, tomando decisões, preste atenção, se você não estiver fazendo isso, dê uma olhada, reavalie aí a sua ordem, tá? A sua ordem de tomar um direcionamento, uma gestão. Se você é aquela pessoa que toma decisões dentro do seu trabalho, consulte Deus primeiro. Ah, Elton, meu trabalho é secular, tal. Consulte Deus primeiro. Consulte Deus primeiro. Procure saber dele. Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu tenho que fazer isso? É da tua vontade fazer isso? É da tua vontade fazer isso? Descansar, né? Livrar-se do cansaço, da fadiga, do trabalho. Acalme-se. Alcançar um estado de tranquilidade. Deixar de ter preocupações. Descansa a mente. Cochila. Dorme leve. Ou seja, a palavra descansar, ela significa tudo isso. Você ficar leve, você descansar, você cochilar, você deixar as preocupações de lado. Às vezes, quando nós esperamos em Deus, nós vemos primeiramente as nossas preocupações. Nós vimos primeiro o nosso estado de fadiga, né? Não, estou cansado já, estou cansado, como eu falei logo antes. Mas não, Deus está falando que, olha, fica tranquilo, eu vou resolver. Fica ali no cantinho ali, sentadinho ali, dá uma cochilada, dá uma descansada ali, dá uma descansada. Tira a tua preocupação, bota a tua preocupação aqui no canto. Fica ali que na tua preocupação, algo que está tirando a tua paz, na tua fadiga, no teu cansaço, eu vou organizar. E meus amados, Ele organiza. Ele organiza. Deus, Ele não gosta nada de desorganizado. Deus, Ele não gosta de nada desorganizado. Quando você espera nele, com certeza Ele vai organizar algo na sua vida e organiza mesmo. É só você descansar nele. Descansa nele. Deixa a tua preocupação de lado e descansa nele. A palavra esperar é contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas, aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa. Então, nós vivemos numa expectativa. Então, quando Deus fala assim, olha, espera. E aí, quando você espera, você está lá aguardando, você está depositando fé naquela pessoa que falou, aguarda, que é o soberano, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós aguardamos, nós depositamos a nossa fé nele, nós depositamos a nossa confiança nele, porque tudo ele pode, tudo ele faz. Então nós temos que crer, temos que esperar, como eu falei aqui, né? Nós temos que esperar
Ele trabalhar. Nós desejamos que Ele faça isso. Nós temos uma promessa, é algo prometido do Pai para o Filho. Quando você é pai, quando você é mãe, ou quando você é tio, né? Estou vendo vários jovens aqui, quando você é tio, quando você promete algo para uma criança, cumpra. Se você promete algo para uma criança, vá lá e cumpra. Porque você gerou uma expectativa no coração dela enorme. Então, Deus, quando Ele tem uma promessa para a gente, Ele fala assim: meu filho, minha filha, eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho algo para vocês. Viu? Espera, que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir com aquela promessa. Porque Ele não é homem que se imita. Ele não é homem que vai mentir. Ele não é homem que vai enganar aquela pessoa. Agora, espera. Criança, eu vi você olhando. Criança, aguarde. Vovó, papai, titio, vai cumprir com essa promessa que fez. Da mesma forma que Deus, Ele vai cumprir com a promessa que Ele tem conosco. Amém? Confiar é entregar a alguém sem receio de perder ou sofrer danos. Revelar, ter confiança, ter fé, ter esperança e acreditar. Ou seja, toma. Mas eu não quero nada em troca. É dar sem esperar. É você dar e voltar. Mas às vezes a gente faz tipo meio que uma barganha, né? Uma barganha. Deus, Senhor, se o Senhor me der aquilo, Senhor, se o Senhor me der aquele negócio ali, aquele carro, aquela casa, aquela coisa na justiça, por vencer e tal, eu vou dar isso, aquilo outro, vou dar aquilo ali, vou pintar, vou fazer isso, aquilo, vou comprar. Aí Deus vai falar, como o pastor fala, né? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Não é isso, não. Eu não sou comércio. Eu não sou mercado. Não sou mercadoria para fazer troca, para fazer negócio. Não sou. Às vezes tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eu oro por aquela pessoa. Eu oro pelaquela pessoa. Nós temos que dar, toma, sem abrir a mão de volta. Nós temos que dar e preu. E sem perguntar mais nada. Dê as costas e ore pelaquela pessoa. Não dê olhando para aquela pessoa e você esperando algo. Não. É dar sem sofrer danos. É você confiar, é você acreditar, é você crer. Isso é você ter esperança de algo que vai mudar. Isso é confiar. Esperar em Deus é uma arte de aguardar tranquilamente a hora de Deus, sem deixar de fazer que é de nossa responsabilidade. Confiando em Deus, fará o que dá na competência dele. Ou seja, a gente tem que confiar em Deus em todos os momentos. E, a gente não pode deixar de fazer as nossas responsabilidades. Deus, Ele deixa a responsabilidade para a gente.
Nós temos responsabilidades também, mas também a gente não vai ficar, tipo, enfurnado, né, no quarto de oração. Gente, presta atenção, viu? Presta atenção no que eu vou falar. Quarto de oração é muito bom. Seu tempo a sós com Deus, sabe? É muito bom. E tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas você não é para você ficar 24 horas dentro de um quarto de oração. Você tem suas responsabilidades do dia a dia. Você tem uma casa, você que é dona de casa, você tem uma casa para organizar. Você que é o provedor da casa, o homem, você tem que trabalhar, você tem o seu trabalho, você tem que levar. Você que é estudante, você vai ter que ter um tempinho para poder estudar, para você passar na sua faculdade, no seu curso, entre outras coisas. Você tem uma responsabilidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é para você ficar enfurnado dentro de um quarto e só ficar só orando. Por quê? Porque você vai fazer, Senhor, eu vou passar esse dia todinho. Isso também vale como o que eu falei antes, como barganha. Viu? Senhor, vou ficar o tempo todinho aqui orando, e eu sei que no final o Senhor vai me dar algo. Eu sei que no final o Senhor vai me dar algo. Ou seja, você está negociando. Deixa de ser. Não. Tem o seu tempo. Agora, o seu tempo que você for reservar é voltado só para Ele. Desliga-se do mundo e fique voltado na palavra. Bota um louvor no fundo. Chore, derrame tudo, aquela coisa, tudo. Tem aquele tempinho para você estar orando com Ele. Agora tem que ter um tempo também de você fazer as suas coisas, as suas responsabilidades. Mas por que parece tão difícil esperar? A prática de esperar é difícil por causa da impaciência, do emedeisto, né? Imediatismo, e da curiosidade. Ou seja, nós somos impacientes. Nós queremos tudo imediato, como eu falei, a geração miojo. E também nós temos curiosidade. Ou seja, às vezes a gente quer conhecer algo, a gente ainda quer ter algo, a gente tem essa curiosidade de ter, de conhecer, mas não é assim. Muitas vezes as pessoas se perdem no agora. Muitas vezes a pessoa se perde na curiosidade. Não tem aquele tempo de espera de perguntar para alguém: isso aqui faz bem para a saúde? Não, a pessoa já vai logo direto. O que é isso aí? Me dá. Isso aqui é bom? Você vai esperar a pessoa responder. Isso aqui. Pessoa certa. A pessoa que quer o teu bem. Pergunte para ele. Isso aqui, seu discipulador, seu amigo da igreja, algo que quer o seu bem. Você não vai perguntar isso para uma pessoa que quer o seu mal. Isso aqui é bom? Isso aqui eu posso utilizar? Aí você chega lá aí. Isso aqui, pega aí, meu irmão, vai, eu vou. E aí? Às vezes a curiosidade, ela mata nossas esperanças. Às vezes, o imediato, ela mata nossas esperanças. Às vezes, a impaciência, ela mata as nossas esperanças. O nosso orgulho, a nossa sede de justiça, o desejo de vingança, a nossa carne, nos leva a atitude, a reações independentes que podem trazer sérias consequências. Foi o que eu disse agora. Vai ter uma consequência.
você não esperar, você não perguntar, você não aguardar aquela resposta ali, vai ter uma consequência porque você fez aquela atitude ali. Temos diversos exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus, que não souberam o esperá-lo, o tempo de Deus e sofrer consequência. Vamos lá. Abraão e Sara. Isaac, filho da promessa. Foi uma consequência. Ou seja, como assim? Eu não vou ler, mas depois vocês leiam, anote aí. Gênesis 16, 1, 4. Sara, ela pegou uma serva dela, Agar. Sara pegou Agar e falou: Agar, é o seguinte, tu vai e dorme com meu marido. Agar foi lá, dormiu com o marido dela, teve filho. E aí Sara começou a olhar Agar com os outros olhos. E Agar Agar era serva de Sara, Agar se acomodou. Não vou fazer mais nada não, vou fazer isso não, aquilo outro. Ou seja, uma consequência de uma espera. É uma consequência. Vamos lá. Em Êxodo 32, ele fala sobre o povo de Israel. Quando Moisés subiu ao monte, né? Moisés subiu ao monte lá, Monte Sião, ficou lá orando. Josué ficou em atalaia, vigiando, para ninguém subir. E aí, passou o tempão lá, orando, e o povo de Israel falou assim: ih, rapaz, Moisés não vai descer não. Ficou por lá, foi embora. O que é que eles fizeram? Porque eles não esperaram Moisés descer. E ele desceu com o quê? Com os mandamentos. E aí, antes dele descer com os mandamentos, eles fizeram o quê? O povo de Israel, vamos fazer o quê? Um bezerro de ouro. Fizeram o bezerro de ouro. Consequência, pei. Porque não esperou a lei de Deus vir ao seu povo. Fizeram um bezerro de ouro. Consequência. Isso está em Êxodo 32. Lê depois o capítulo Êxodo 32 e vocês irão entender. O que é que Deus espera em nós nesse período de espera? Geralmente, quando enfrentamos as circunstâncias, as problemáticas, as situações de fogo, pode haver uma confusão no nosso pensamento. Às vezes, quando a gente entra, né, para enfrentar, existe a colisão. E colisão, isso é bom. Por quê? Porque ele vai te enfrentar. Você vai te colocar na parede. Porque você quer uma coisa e Deus ele quer outra. E vai existir essa colisão no nosso pensamento, né? Aí nesta hora, a nossa paciência começa a argumentar. Deus não deve ter querido dizer exatamente o que diz. Ou talvez o problema que esteja em mim. A habilidade de ouvir a sua voz. Talvez eu tenha ouvido errado. Ou seja, nós às vezes não escutamos a voz de Deus, e às vezes quando a gente escuta a voz de Deus, a gente fala assim: eu vi, não, isso aí foi errado, não. E às vezes a gente escuta a voz de Deus, ou a gente não escuta a voz de Deus. Por quê? Porque nós não queremos ouvir. Nós queremos o quê? A nossa própria resposta, o nosso próprio gosto, o nosso próprio fazer, e não fazer de Deus. Às vezes, também, as pessoas confundem
a voz, né? Você fala, não, Deus falou isso. Mas você também não aguarda, né, Deus confirmar. Porque é o seguinte, Deus ele fala, mas Deus ele confirma. Deus ele fala, mas também ele usa pessoas para confirmar na tua vida. E não é só uma pessoa. Se é algo muito sério, se é algo que é uma decisão muito séria, ele não vai confirmar com uma só pessoa. E outra, ele não vai confirmar com uma pessoa só da sua igreja, assim não. Ele vai estar confirmando com pessoas que você nem imagina, que você nunca viu na sua vida. Ele vai chegar, meu filho, vem aqui, minha filha, vem aqui. Ele vai confirmar com pessoas também da sua igreja. Ele vai usar pessoas da sua igreja que não tem nada a ver, que não sabe de nada da tua vida, meu irmão. E ele vai lá e fala assim, ó, fala isso aqui. Vê se faz sentido isso aqui. Aí a pessoa chega lá, ó, Deus está falando isso aqui. Aí depois ele, sei lá, está num ônibus, indo para o trabalho, e aí tem os irmãozinhos que, né, taca pau mesmo no ônibus, está orando, está evangelizando. Aí uma frasezinha que ele fala, pá, eita, peraí, Deus está falando. Aí você está no trabalho, aí Deus vai lá, uma pessoa também que não é nem evangélica, não é nem cristã. Aí Deus vai, usa aquela pessoa, aí, opa, gente, por que isso? Porque Deus usou um jumentinho para falar? Por que não uma pessoa ímpia? Opa, calma, vamos ter discernimento de ouvir a voz dele e saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Espera o que Deus tem preparado para você. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas. Escuta a voz de Deus. Em 1 Samuel, ele diz o seguinte, 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer, vamos lá, 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele espera que nós sejamos obedientes a Ele. Independente de qualquer circunstância, Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Nós estamos esperando, nós estamos obedecendo, nós estamos ouvindo e nós estamos fazendo. Obedecer é melhor do que sacrificar. A esperar, declarar que temos um Senhor, que Ele está no controle, que Ele pode todas as coisas, que o seu tempo justificará. Moisés, ele passou 40 anos, né? Ele passou 40 anos no deserto. E aqui eu escrevi aqui que esperar gera em nós uma transformação necessária para alcançarmos as bênçãos da promessa. Ou seja, Moisés ele passou 40 anos ali. Só que, imagina só, você se aprofundando mais na Bíblia. Se você for ler a Bíblia, né, numa leitura teológica, né, você vai ver que a terra prometida, a terra que Deus tinha guardado para eles, estavam aqui. Presta atenção. E eles estavam fazendo isso. 40 anos fazendo isso. Eles poderiam muito bem chegar e fazer aqui. Mas por que eles passaram esses 40 anos aqui? Lá atrás, como eu falei, uma consequência do bezerro de ouro. Ou seja,
O povo, ele teria, por não esperar, ele sofreu uma consequência de 40 anos, ali, ó, rodando. Depois Deus falou, é agora. Mostrou. Esperar cria em nós um ambiente de fé, buscar, mas através da oração. E quando esperamos, nós entrelaçamos em Deus um buscar com intensidade. Queremos ouvir a sua voz, entrar em sua presença. Esperar torna-se pessoas perseverantes, pacientes, que não desistem. Essa referência ela tem em Salmos 40, do 1 ao 3. E ele fala sobre isso, de sermos pacientes, sermos perseverantes e não desistir. Ele fala sobre isso. Esperar impede que sejamos pessoas imperceptíveis. Esperar no Senhor retira de nós a ansiedade. Vamos ler aqui 1 Pedro. Só um minuto. 1 Pedro do 1. Não, 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, meu irmão, você está ansioso? Joga no colo de Deus. Ele está ali sentado. Toma aqui, Senhor. Toma aqui, Paizinho, a minha ansiedade. Cuida. Esperar é igual a confiança, que é igual a descansar, que é igual a obedecer, que é igual a adorar. Ou seja, se você espera, você tem confiança, você descansa, você obedece, você adora. Você o adora. Esperar nos transforma uma pessoa mais forte, com mais fé, com mais intimidade e traz uma maior relação de quem eu sou em Deus. Em Salmos capítulo 42, versículo do 1 ao 5, ele nos diz assim: como uma corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus? Minhas lágrimas têm sido um alimento de dia e de noite, por enquanto que questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me das ocasiões de dentro de mim e me derrama a alma em profundo pranto. E quando caminhava eu junto ali, multidões conduziam-nos em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor, entre multidões que festejavam. Porque está assim, tão abatido, ó minha alma? Porque tem angústia dentro de mim. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei por seu livramento, e Ele é o meu Deus. Amém? Meus amados, para finalizar, Deus ele nos chama para ouvir a sua voz. Deus ele nos chama para ouvir a sua voz. Acredite em suas promessas. Tira os olhos daquilo que é natural e põe teus olhos naquilo que é sobrenatural. Crê que não há impossível para Ele. Ele é mais importante
é que o milagre é um processo, é o processo pelo qual possamos para chegar lá. A espera, ela é necessária, ela é benéfica, ela é fortalecedora e ela tem a presença de Deus. Então, meus amados, independente de qualquer coisa, se nós estamos esperando no Senhor, eu gostaria de convidar os meninos aqui do louvor aqui para... Então, Deus, Ele tem algo para você. Ele está dizendo para você agora: espere. Não há nada que não possa vir além de Deus para você. Nada que venha além de Deus para você. Não existe nada. A nossa esperança vem de Deus. A nossa esperança tem que vir de Deus. A nossa expectativa é em Deus. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança. Esperar em Deus é maravilhoso. Eu sou prova viva disso. Depois eu irei compartilhar com os irmãos em relação a minha vida, em relação a esperar em Deus. Então, espera em Deus. Ele tem algo para você. E nós temos que chegar no altar de adoração e falar: Senhor, eu estou aqui de frente a Ti. E eu quero colocar a minha vida no Teu altar de sacrifício, porque a minha esperança vem de Ti. Não vem de outras pessoas. Não vem de fulano de tal, não vem de ciclano de tal, não vem do meu chefe. A minha esperança vem de Ti. E eu tenho que me apegar a Ti. Então faça essa oração. Deposite no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará na sua vida.